Eu vi um vídeo seu excelente falando sobre o poder da personalidade, a força masculina do Aragorn, né? O Passo Largo lá no Senhor dos Anéis. E aquele homem é um ideal. É muito provável que a maioria dos homens jamais consigam aquele nível de quase perfeição. É uma perfeição que se assemelha à perfeição messiânica mesmo. Mas é muito bom que nós tentemos. Então é muito bom que haja esses referenciais. Eu até me lembro da palestra do Jordan Peterson, que ele fala que quando Caim mata Abel, ele fica à deriva, porque ele perde o referencial do que era o bom, o belo, o justo, que era justamente Abel. E ele fica perdido, né? Tanto é que as gerações posteriores são amaldiçoadas e tudo mais. Ele vive uma vida vagando ali e tudo mais. Por que eu estou falando tudo isso? Hoje, nós temos... Eu tenho a impressão, e eu gostaria de saber a sua também, poucos filmes assim. Poucos filmes que nos trazem referenciais do dever ser. São filmes muito... que nos entregam a realidade como ela é. Ou, por exemplo, filmes que mostram a realidade da favela aqui no Brasil e tudo mais, que eu até não vejo problema de trazer a favela como um tema central, mas é só a realidade da favela como ela é. Ou então que mostram pessoas muito cínicas e muito céticas a respeito da vida. Então você termina aquilo sem um elemento de redenção. Por isso que quando aparece um filme, e é aqui que eu trago para você, como é o caso da Baleia, que é um filme que vem ele vem descendo, assim, num descende, eu não sei se é um descendente, eu não sei. Ele desce, você se afunda junto com aquele personagem, mas no final existe um elemento de redenção que fez, eu acho, com que as pessoas ficassem apaixonadas pelo filme. Ou então um filme como Missão Impossível, que veio agora de novo, fez o maior sucesso. A que você acha se deve, ô Jurandir, o sucesso desse tipo de filme, que realmente nos eleva para o ideal? E por que esse tipo de filme está em extinção? Existe também muito impacto da filosofia presente dominante. Então, algo que é muito dominante quando você vai ver, por exemplo, alguns filmes mais recentes da Marvel, isso começou a acontecer, que é o niilismo. O niilismo está muito presente em Hollywood, que é essa crença de que, no final, nada faz sentido, nada importa, e não existe uma moral absoluta, não existe um referencial. Hollywood ela foi fundada por judeus. E apesar de muitos deles não serem judeus religiosos, mas ainda assim eles possuíam um referencial moral diferenciado. Então muitos dos filmes eles tratavam dessas questões morais de forma muito clara. E eles tinham sempre esse referencial moral presente. Com o passar do tempo, o ceticismo e o niilismo se tornaram tão presentes em Hollywood que os cineastas eles refletem aquilo que eles acreditam. Se um cineasta acredita que o mundo não faz sentido, que não existe moral, que não existe bem e mal, eles vão fazer personagens que reflitam assim. De certa forma, algumas dessas produções elas até ajudam a gente a enxergar. Andrew Klavan, que é um autor americano, ele fala sobre você enxergar através da silhueta. Então você pega, por exemplo, um personagem como Walter White. Essa é uma obra que ela não... Do Breaking Bad. Do Breaking Bad. Pra galera. Essa é uma obra que ela não faz algo que alguns tentam colocar nela. Ela não tenta fazer um relativismo moral. Walter White não é uma figura relativista. Ele é claramente mau. Ele se torna realmente uma pessoa má. O fato dele ser mau é legal, porque você consegue enxergar na jornada dele como que é a ação de você cair na miséria completa moral. Na decadência moral, a mesma coisa acontece na Baleia. E também existe aquela pontinha de esperança no final. O problema, e como eu fiz um vídeo recentemente sobre filmes de terror, eu acho que ele se encaixa nisso. Filmes de terror, eles classicamente são positivos, porque eles sempre mostram o conflito entre bem e mal, muito claro. E normalmente você vai torcer pelo bem, você vai torcer para que o vilão perca no final. E tradicionalmente era isso que acontecia. Algumas vezes ficava aquela dúvida no final, bom, será que realmente o vilão foi derrotado? Mas você terminava com aquele sentimento positivo de, yes, o bem venceu o mal. Com o passar do tempo, hoje a maioria dos filmes termina, não, o mal vai vencer mesmo, o vilão vence, o mocinho vai morrer, ou a mocinha vai morrer, não tem mais a final girl, que é aquela mulher que sobrevive no final. Estão tirando isso, porque a visão é pessimista. E quando faz isso, qual é a mensagem que você está transmitindo para as pessoas? Você está transmitindo a mensagem de que o mundo é assim, de que a realidade é assim, porque a arte ela imita a vida. E você está comunicando para as pessoas de que não existe pelo que lutar, de que o final é um final trágico. Só que as pessoas estão ficando cansadas já de mensagens assim. E filmes que estão apresentando apenas personagens extremamente imorais, personagens que não possuem nenhum tipo de referencial positivo, personagens pelos quais você não torce,
esses filmes estão fracassando. A gente tá querendo coisas pelas quais torcer, personagens pelos quais torcer. Tanto que o Quentin Tarantino, ele reconhece que o filme dele que é mais odiado, que é Os Oito Odiados, ele reconhece que esse filme, ele só é odiado, que ele não é bom na visão das pessoas, porque não tem por que torcer. O nome do filme é Oito Odiados. Todos eles são ruins. Odiáveis. Todos eles são odiáveis. E ele reconheceu e ele disse que nunca mais ia cometer esse erro, porque por piores que sejam todos os personagens, você tem que torcer por alguém. Tem que ter alguém Sim. que tem algum referencial para você torcer.